papai e da mamãe? E o papai e a mamãe? Surgiu de onde? Então vamos para esse lado de cá. Jéssica, como você surgiu? Não pode falar que foi do desnélio. Como você surgiu? De um conjunto de espermatozoides de um homem. Gente, a humanidade, ela tem essa necessidade de entender como é que nós surgimos. Hoje a gente tem toda uma ciência, uma tecnologia que busca, inclusive, provar isso. De onde foi que eu vim? De onde foi que surgiu o mundo? Se a gente for olhar todos os povos em diferentes épocas, eles buscavam essa informação. Tá, eu surgi do meu pai e da minha mãe. Aí se eu pego um pouquinho mais, tá, minha mãe surgiu de quem? E o mundo surgiu de onde? De onde surgiu o mundo? De onde surgiu o seu mundo, Carol? Pode ser de Adão e Eva? De Adão e Eva? Quem acha que não foi de Adão e Eva? Quem acha que não foi? Acho que eles são uma representação. Deram um nome pra eles. Sim. Hoje a gente fala que foi do Big Bang, né? O que mais? Depende do ponto de vista. Então, o que eu trouxe para vocês, eu vou mandar depois os slides tudo no grupo, tá? São perguntas inerentes ao homem. Como surgiu o universo? Como surgiram os homens? De onde veio este mundo? Muitos povos antigos tinham seus mitos a respeito da criação do universo e dos seres vivos. Em todos os tempos e em todas as civilizações, o mito sempre teve por função apresentar uma concepção séria a respeito da origem e da organização da natureza. Tem muito a ver com o que a colega ali falou. Aquilo que a gente não sabe explicar, a gente tende a criar um mito. E qual que é a diferença entre mito e lenda? Quem sabe dizer? Universal, a lenda é mais localizada. O mito é o mais universal, sim. O que mais? Os mitos, eles são utilizados pelos povos antigos, principalmente, para explicar os fatos da realidade e fenômenos da natureza. As origens do mundo e do homem. Algumas pessoas também colocaram isso aqui. E os mitos se utilizam de muita simbologia. Muitas pessoas que têm acesso já à psicologia analítica, falou de simbologia. Personagens sobrenaturais, deuses e heróis. A gente não conhece nenhum mito que fosse de carne e osso. E o que são as lendas? As lendas é o oposto disso. Um também dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado naquela época, através de rituais, de cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Um mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa de forma forte ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o homem mais conhecido pelo homem. E a lenda, gente, ela é uma narrativa transmitida oralmente, pelas pessoas, visando explicar o quê? Os acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, fantasiosos e que vão se modificando através do imaginário popular. Por exemplo, vamos falar de uma lenda. Saci Pererê? É um mito. A Tinta Pereira. Um mito é Zeus, Hércules, Fênix. E a lenda? Gente, Pelé é uma lenda no futebol, não é? Ele existiu. Ele existe ainda, na verdade.
E ele fez algo extraordinário naquilo que ele fazia de melhor. Então ele é uma lenda. Na mitologia, para explicar a criação do universo, a gente tem os deuses primordiais. O que são deuses primordiais? São as estruturas, né, as formas que compõem a estrutura fundamental do universo. Ou seja, é aquilo que explica como o mundo foi criado. No primeiro vídeo lá que a gente viu do Câmpido, não sei se vocês se lembram, ele cita várias culturas, mitos diferentes, falando sobre a criação do mundo. Alguém se lembra disso? Sim. E aí eu trouxe um pouquinho dos mitos da mitologia grega, da mitologia indígena, né? E do que há indícios aí da cultura hebraica. Quem que é o caos na mitologia grega? É um deus primordial, né? É um deus primordial. De onde todos os outros deuses antigos surgiram. O que mais? Ele existia, só ele, e o universo inteiro era ele em si, né? Aí por partogênese foi surgindo a escuridão, a noite. Todo mundo ouviu aqui? Joel? Então vamos lá, ele tá certinho. O caos foi a primeira divindade de todas, né, que apareceu no universo. Ele é também o mais velho de todos os deuses. Devido à conotação que a palavra caos adquiriu com o passar do tempo, acaba ficando difícil entender a natureza deste deus. O fato é que o nome deriva de kainou, que em grego significa separar e ser amplo. E isso faz referência ou seja, lá no início só existia o caos, não tinha nenhuma ordem. O Joey colocou muito bem o fato de que depois dele surgiram outros deuses para fazer a organização do universo. E aí a gente tem aqui o Tártaro. Tem também Gaia. A deusa Gaia, ela simboliza a terra, tá? E a terra é mãe de todos os outros deuses e nasceu logo depois do caos. Sendo assim, Gaia é uma das primeiras deusas primordiais e possui as forças da natureza. Então, Deus, o caos, criou a terra. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque quando a gente chegar lá na parte, né, da mitologia hebraica, vocês não colocarem uma fogueira ali e me queimarem. Jorge, esconde aí os palitos de fósforo. O Tártaro é o terceiro dos deuses. Ele também foi originado do caos e ele representa o inferno, né? Os lugares mais sombrios e profundos, onde se dá o reino de Hades. Urano. Urano na mitologia ele representa o céu. Érebo ou Erebo representa o quê? As trevas. Então do caos saiu as trevas, o vácuo. Nix representa a noite, filha de caos. Ela também foi um dos primeiros seres a surgir do vazio. Hemera, ela representa o que? A deusa da noite e do dia. Ela representa o dia e a noite. Vamos lembrar lá na Gênesis. Criou-se o dia e a noite. Só estou dando uma dica para vocês irem fazendo as ligações. Éter, ele é o ar. Ele representa o ar na mitologia.
Pontos, ele representa o mar aberto e suas profundezas. Talaça, ela representa o mar Mediterrâneo e era filha de Hemera e Éter. Eros, e aqui com relação a Eros eu faço uma ressalva. A gente sempre começa muito a pensar em Eros como aquele deus, né, da sedução, da paixão. E o papel de Eros, existem estudos que falam que ele nasceu, foi criado lá junto na época, depois do caos. Porque ele tem uma importância na perpetuação da espécie. Ele nasceu ao mesmo tempo que Gaia e Tártaro. Garante não apenas a continuidade das espécies, mas a coesão interna do cosmos. Para Platão, no banquete, né, pelos lábios da sacerdotisa Diotima, Eros é um daimon, que quer dizer um intermediário entre os deuses e os homens. E como o Deus do amor está a meia distância entre um e outro, ele preenche o vazio, tornando-se o elo que une o todo a si mesmo. Então, Eros, nesse aspecto, ele tem outro papel que não é esse do amor de sedução. Isso só aconteceu, essa mudança, porque os poetas, né, falam de amor de outra forma. Então, a literatura teve uma interferência nesse aspecto. Certo? Esses são os deuses primordiais da mitologia grega. Alguma pergunta? É tão chique falar de mitologia grega, não é? Nossa, lá na Grécia, né? Um deus grego. E aqui, pertinho de nós, o que nós temos de mitos? Quais são os mitos que a gente tem bem próximo, que a gente às vezes sabe menos do que os da mitologia grega? O Saci Pererê, eles falaram, né? Mula sem cabeça, tem o Curupira. Sim. E quais são os deuses primordiais da cultura indígena, do povo indígena? Quem sabe me falar? Tem os lá do México, né? Que são os nomes lá, é difícil de falar. Os astecas, os maias. Não. Mas eu quero da brasileira, do Brasil. Iemanjá? Não, é africano. Essa é assim. É o sol, a lua. É o sol e a lua. Eles doavam a natureza. Então, Sim. a lua. Primeiro tem os deuses tupis guaranis. Esses índios, eles viviam no Brasil e na divisa com a Venezuela. Então eles têm alguns deuses que são primordiais. Tupã, quem que é Tupã? Sol. É Deus do trovão. O que o Tupã criou? Ele criou o céu e a terra, os mares, assim como o mundo animal e vegetal. Além de ensinar os homens a agricultura, o artesanato e a caça, concedeu aos pajés o conhecimento das plantas medicinais, dos rituais mágicos e de cura. O que tem a ver com a mitologia grega? Tem algum deus lá parecido? Sim. E Jaci? Quem que é Jaci na mitologia indígena? Hã? Jaci é a lua. A deusa lua e guardiã de quem? Da noite. Protetora de quem? Dos amantes e da reprodução. Lembra alguma coisa? Lembra do Eros aí? Um de seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, apressando sua volta para suas esposas, filhas de Tupã. Jaci é irmã e esposa de Guaraci, o deus Sol. E o Guaraci, filho de Tupã?
Apolo. Quem que é Guaraci, gente? Filho do Tupã, o Deus Sol. O que ele auxiliou? O Pai na criação de todos os seres vivos, né? Irmão, marido de Jaci, a deusa Lua. Guaraci é o guardião das criaturas durante o dia. Na passagem da noite para o dia, o encontro entre Jaci e Guaraci, as esposas pedem proteção para os maridos que vão caçar. Tem uma curiosidade aqui, né? Só abrindo parênteses. Alguém aqui sabia que os deuses da mitologia grega já fizeram parte de uma religião? Sim. Existem estudos, indícios que dizem que isso já foi uma religião, só que extinta. Existem algumas teses tentando vender essa ideia de que já foi uma religião. Nós também temos Seuci, Anhangá e Sumé. Alguém já ouviu falar nessas divindades? Seuci é quase mesmo que Ceres na mitologia grega, protetora das lavouras e das moradias indígenas. Foi comparada pelos colonizadores católicos à Virgem Maria, por ter dado à luz de maneira milagrosa. Seu filho, Jupari, espírito guia e guardião, nasceu do fruto da cucura purumã, a árvore que representa o bem e o mal na mitologia tupi. Iangá. Alguém já disse? Não é aquela frutinha não, viu, gente, do cerrado. Ele é inimigo de Tupã, né? É o deus das regiões infernais. Um espírito andarilho que pode tomar a forma de vários animais da selva, apesar de ser considerado protetor dos animais e dos caçadores. É associado ao mal. Se parece para alguém, é sinal de desgraça e mal agouro. E Sumé. Alguém já ouviu falar de Sumé? Responsável por manter as leis e as regras. Também trouxe conhecimento como cozimento da mandioca e suas aplicações. E existem dois outros índios de outras tribos, né, que não é da Tupi-Guarani. Um deles, eu não sei falar o nome. Vou perguntar ao Joe se ele sabe, porque eu vou falar. A primeira é Aquanduba. Trata-se de uma divindade dos índios Araras, da bacia do Xingu, no Pará. Rigoroso, tocava sua flauta para trazer ordem ao mundo. Um dia, por causa da desobediência dos seres humanos, eles foram lançados na água. E essa daqui, vamos lá, Júlio. Yorishiriamori. Deve ser isso mesmo. É um mito da árvore cantante dos Yanomami. Com seu belo canto, deixava as mulheres encantadas, que acabou despertando a inveja dos homens que tentaram matá-lo. E o deus fugiu em forma de pássaro. Iabá Belo. A mulher que apareceu do nada é a figura principal do mito de criação dos índios Dessanas, do alto do Rio Negro, que fica entre a fronteira entre Brasil e Colômbia. De sua iluminada morada de quartzo, criou todo o universo. O Anadi, deus dos Iequanas, o povo da divisa entre o Brasil e Venezuela. Criou 3 seres para gerar o mundo, porém 2 fizeram um erro e acabaram criando uma criatura deformada, que representa o lado ruim da vida. Certo?
Dúvidas? O que eu faço com tudo isso? Bagunçou tudo? Então vamos bagunçar mais? Iemanjá não entra na cultura indígena, na mitologia indígena? Iemanjá é Africana. É africana. Exatamente. A cultura indígena brasileira tem umas questões lindíssimas que a gente às vezes deixa por passar. O principal de tudo isso é a gente entender que o ser humano precisa de saber de onde ele vem. E tem que ser algo que a maioria das pessoas acredita. Por isso que existem os mitos. Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos, Jorge? 15 minutos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a mitologia hebraica e vocês vão fazer uma atividade em grupo. Tá bom? Em grupos menores. Bom lanchinho para vocês. Enquanto isso, eu vou passar o slide direto pro grupo, porque aí vocês podem ir acompanhando, tá? Se tiver alguma pergunta. E aí vocês vão visualizando. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte, que a gente vai tentar resolver. Então, princípio, né, de como surgiu o universo. Eu acho interessante também uma coisa, quando as pessoas falam que estão em crise existencial, né? De onde vim, pra que eu vim, né? E assim, eu achei interessante que no material que eu pesquisei, fala muito dos povos antigos, usando da mitologia. Mas hoje, na atualidade, a gente continua querendo saber de onde nós viemos. Só que hoje a gente usa uma coisa chamada ciência. Mas é uma ciência que também não tem tantas provas assim, né? Alguém já viu o Big Bang? Existem indícios, né, científicos, mas não é nada concreto. Nós continuamos com o mesmo questionamento. E a Heloísa, ela fez uma pergunta aqui no intervalo bem pertinente. Tá, e as outras culturas? As outras culturas também terão seus mitos de explicação sobre a criação do universo. Uma questão que eu andei, assim, que eu estou pesquisando muito agora, é a questão, por exemplo, das teorias de gênero. Estão muito relacionadas também a essa coisa de como, né, os homens estão se recriando, né, os deuses estão recriando o homem. E com essa coisa da entrada do cyber, né, do robô no meio da história, como que vai ficar isso, né, na cabeça das próximas gerações? Será que vão deixar de existir deuses para substituir por máquinas, essas coisas, de verdade? Já está acontecendo de alguma forma, né? Olha, não tem problema, a gente só não pode perder o contato com o quê, gente? Nosso sagrado. Nós precisamos ter um sagrado para que a gente tenha equilíbrio. Sempre vai ter algum, né? Antes da mitologia grega, depois outros da mitologia cristã, a religião. Porque a gente não pode perder isso. É deixar de ter isso. Isso aí é a essência, né? É a nossa essência. E aqui algumas imagens do caos de Gaia, né? Que é a Mãe Terra, mãe de todos os deuses. Tártaro, Urano, Érebo, Nix, Hemera, Éter, Pontos, Thalassa e Eros. O que existe em comum entre a mitologia grega e a mitologia indígena? Os dois explicam o surgimento do universo, como Sim. as coisas foram criadas, como a gente se conecta As forças da natureza, às né? forças da natureza.
Tá, mas tem outra coisa que chama mais atenção. Eles vieram de um primeiro de todos. Dos três, dos três existe, né, a mesma situação. Mas o que eles têm em comum é um politeísmo, que na mitologia hebraica não tem. Certo? Aqui os deuses tupi-guaranis. Nossa, assustador. Mas esses deuses indígenas, essas imagens são de um trabalho da revista da Abril. E como foi criado o mundo segundo a mitologia hebraica? Não pode olhar a cola não. Acho que começou lá com a questão dos patriarcas, né?